E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos continuar. Sobre eleições, isso aqui também não dá para mostrar para vocês por causa das políticas da plataforma. Tem cenas onde assim, tem socos, pontapés, etc. Não dá para dar play aqui. Mas também está lá no Telegram, isso aqui é seríssimo. O Felipe Barros, ele estava fazendo distribuição de Santinho, fazendo campanha ontem lá em Londrina. Tinha um jogo do Tubarão. Ele mostra o vídeo, tá o vídeo completo, sabe? Você vê como aconteceu as coisas. Felipe Barros tá com o sobrinho dele, 18 anos. Tu vê, meu Deus do céu. O menino, tem aquela cara do menino, você empurra o menino cai no chão. Sabe? Não tinha como o menino iniciar uma briga nem nada. Você vê a cara de pacífico do menino, chega a ter cara de besta. Tá lá, vai levar o Santinho. Tá lá uns torcedores que apoiam o Lula. Pega o Santinho, joga no chão. E numa boa pegou o Santinho. Depois essa turma volta. E aí começa a confusão. Começa a tentar, sabe, intimidar, encarar o Felipe Barros, a galera. Depois, aí tá no vídeo. Dando murro no sobrinho dele. Batendo no pai dele. Eu não vi ele colocar o pessoal batendo na assessora no vídeo, mas ele falou que tem as provas. Ele já tem várias provas. O Felipe Barros, inclusive, já conseguiu as filmagens das câmeras de segurança da cidade. Ele já falou que já foi na polícia, etc. E ele fala que isso daqui, a agressão que ele sofreu, que é uma agressão política, você não vai ver na Globo. Você não vai ver na Folha de São Paulo. Você não vai ver no UOL, não vai ver nada. Eu tô comentando, tá aqui no Telegram. E tá lá no Twitter do Felipe Barros. Isso aqui é o verdadeiro absurdo que a mídia tá em total silêncio. Continuando. A justiça brasileira determina que Bolsonaro e o seu vice tirem de campanha imagens do 7 de setembro. Beleza. É isso aí. Fazer o quê? A decisão. Agora o que chama minha atenção é o seguinte. A justiça, ela não tomou essa decisão por ela. Ela tomou essa decisão com base num pedido do Lula, da campanha do Lula. Gente, se essas imagens não estivessem prejudicando o Bolsonaro, prejudicando o Lula, será que ele ia pedir para tirar? Se o 7 de setembro não tivesse ajudando o Bolsonaro, será que o Lula ia pedir para retirar as imagens? Será? Eu acho que não, né? Eu acho que o Lula sentiu demais. Mas demais o 7 de setembro. E aí você vê, falando sobre a justiça, né? Graças a Deus, uma juíza barrou a campanha do Renato Freitas no horário eleitoral gratuito. Eu não sei como esse cara consegue ser candidato. Esse aqui é o vereador que invadiu a igreja. E ele disse que não. O Texugo fala, vereador lulista que invadiu a igreja não vai ter horário eleitoral. Graças a Deus. Aí, veja só. A gente começou o vídeo mostrando aquela matéria da Folha de São Paulo, né? O Lawrence, o investidor, acha que não tem chance nenhuma, Bolsonaro. O Lawrence apoiou desde a década de 80. Aí, falando da Folha de São Paulo, começando aqui por baixo, Renato fala o seguinte: quanto Lula prometeu para a Folha, o UOL, atacarem o presidente 24 horas por dia? Só uma pergunta, foi o UOL que lançou aquelas matérias, né, dos imóveis da família Bolsonaro? Tem alguma mala de dinheiro circulando pelas redações? Esse dinheiro está saindo da Faria Lima? Uma coisa é certa. Em um eventual governo Lula, o antagonista, que está ali o Cláudio Dantas, além de não receber nenhuma mordomia, acho que vai sofrer. E eu acho que o Cláudio Dantas está percebendo isso daí, né? Acho que inclusive eles escantearam o Mainardi. Aí ontem, o bicho... Esqueci de pegar aqui. Não vou dar pausa não, porque vai demorar um pouco e você é capaz de atrasar pro seu vídeo de hoje. Mas eu conto pra vocês. Antes de eu falar aqui do Cláudio Dantas, pra não sair de minha cabeça, o Lula ontem, em seu Twitter, fez um tweet enaltecendo o resultado do Datafolha. O Lula, enaltecendo o resultado do Datafolha. Ele falou, ele tá com 45%, o Bolsonaro não deve nem ter dormido. Eu falei, eita rapaz, olha só, né? A Globo paga... O Datafolha pesquisa e o Lula comemora em seu Twitter, né? É lindo demais, mas beleza. Voltando aqui a falar de Folha, UOL, dinheiro, a Lula fala, nós vamos acabar com os sigilos de 100 anos do Bolsonaro, toda
A minha família, quando foi denunciada, foi investigada. Foram na casa dos meus filhos, não acharam nada. Tem que ir na casa de Bolsonaro para explicar as casas que ele comprou com dinheiro vivo. O Cláudio Dantas fala o seguinte: ô Lula, acharam 317 milhões na conta da empresa do teu filho, meu caro. Mas isso a Folha de São Paulo não está interessada em comentar. E aí, veja só. Por que eu trouxe essa pergunta de Renato? Ao longo do dia de ontem, Mônica Bergamo tentou se transformar numa espécie de crítica ao sommelier, né? Analista de piu-piu. Bolsonaro disse a Playboy que já broxou. Bolsonaro, não entre num banheiro na redação da Folha de São Paulo. Você pode estar sendo vigiado. A Renata fala: meu amigo, imagina deitar, dormir, levantar, comer, sair, trabalhar, pensando exclusivamente em uma única pessoa, nele, no mito. Essa é a Mônica Bergamo. Gente, quando... Assim... É óbvio que Bolsonaro tá falando de brincadeira, mas é óbvio. Você vê, assim, o desespero. Ele broxou. Ele falou na Playboy uma vez. Ganhou de... Imagina, a gente escreveu com caixa alta. Pra quem não sabe, na internet, quando você escreve tudo em maiúscula, é como se você estivesse gritando. Calma, militante. Calma. Aí, Folha de São Paulo não só critica Bolsonaro, como também agora tá como a linha auxiliar do PT para criticar o Ciro Gomes. Números de Lula e Bolsonaro impõem bloqueio matemático a Ciro Gomes. Eu concordo em parte. Pedetista precisaria tirar a diferença de 27 pontos do presidente para desbancar do segundo turno. Peraí. Presidente. Por que a Folha de São Paulo não fala assim, não? O Ciro Gomes precisaria tirar tantos pontos para tirar o Lula do segundo turno. Por que tem que ser o Bolsonaro? Por que o Ciro Gomes não pode tirar o Lula? Por que a Folha de São Paulo está tentando colar o Ciro Gomes em Bolsonaro? Essa é a estratégia do Lula, não. Olha a Mônica Bergamo. Agora aqui tá sem gritar. Ciro bate em Lula e a caravana de Bolsonaro passa. Pera, mais uma nota da Folha de São Paulo tentando vender uma narrativa mentirosa de que Ciro Gomes está ajudando o Bolsonaro. Ciro Gomes, que xinga Bolsonaro dia sim, dia também. Fala que é um criminoso, fala que é isso, fala... Estranho, hein? A Folha de São Paulo realmente tá numa defesa em relação ao Lula que tá, assim... Estranhar não, que a gente sabe que é a Folha de São Paulo, mas tá mais do que o normal. Mais do que o normal. Você vê que, assim, a gente espera da Márcia Tiburi. Se as pesquisas estão certas, Ciro está ajudando o Bolsonaro. Está ajudando o Bolsonaro. Vamos lá, Ciro Gomes. Volte atrás, por favor. Você vai destruir mais e mais sua carreira política se não mudar de atitude. Você não tem como vencer Lula e Bolsonaro. Infelizmente, está ajudando esse último. Me ouça. É desespero que chama, né? Eu acho que é o desespero que chama. Se o Lula tem tanta certeza, mas tanta certeza que o eleitor do Ciro vai votar nele, cara, por que não esperar o segundo turno? Por que o Lula precisa tanto vencer no primeiro turno como ele tá vendo essa história? Não faz nenhum sentido. A Veja fala, Lula buscará o voto útil acusando Ciro de trabalhar por Bolsonaro. Mas essa aí é a narrativa que a Folha de São Paulo está ajudando a vender, viu? Segundo o ex-presidente, o Ciro se tornou linha auxiliar de Bolsonaro. Aí fala, a briga entre os antigos aliados torna impossível um apoio de Ciro a Lula no segundo turno. Lula tá indo por tudo ou nada. Sabendo que não vai ter o apoio do Ciro Gomes, o Lula partiu para um tudo ou nada. Por quê? Porque o Lula sabe que no segundo turno, assim, se no primeiro eu já acho que vai dar Bolsonaro no primeiro turno, o segundo, assim, vai ser uma derrota homérica. Vai entrar pra história, assim, e o Lula vai ficar louco. Aí vai ter que beber a água do mundo inteiro. Mas Lula tá preocupado com isso. Seu objetivo é convencer o eleitorado do ex-ministro, essencialmente de centro e de esquerda, a abandoná-lo e aderir ao voto útil já no primeiro turno. E olha só isso aqui. Centro. Quantas vezes não falamos também, pessoal,
muita gente que vota no Ciro Gomes que não é de esquerda. Que não é de esquerda. Eu não acho que os votos do Ciro Gomes vão ser todos transferidos para o Lula. Muito pelo contrário. Olha o que a matéria está falando. O Lula quer trazer o voto do centro. Esse Lula, hein? Tá com problemas. Está com problemas. E realmente tá. Porque chegou o dia que o Merval Pereira... Sabe aquele discurso que o cara faz pra quando o Lula perder, falar, não, olha, eu avisei lá atrás, não, eu não tava apoiando o Lula, não, eu até critiquei o Lula, como assim eu sou olhar do Lula, eu até já critiquei ele uma vez. E olha o que o Merval falou. Ao combater o Lula, está ajudando o Bolsonaro, é a ideia de que você tem que votar no Lula no primeiro turno, porque senão o Bolsonaro pode ir para o segundo turno, pode ganhar. É uma ideia completamente autoritária. Existem 2 turnos porque é para isso mesmo, é para você escolher o seu candidato e depois o candidato tem que fazer negociações com os outros grupos para se eleger. É assim que funciona. Por que eu sou obrigado a votar no Lula? Não, mas eu nem disse em relação eu sei, mas você achando que ele está ajudando o Lula? Não, ajudando o Bolsonaro. Ajudando o Bolsonaro? Eu acho que é você criticar um candidato que tem todo o direito de expor suas ideias e ser contra o Lula, ser contra o Bolsonaro, ser contra todo mundo. Essa ideia de que ele está ajudando o Bolsonaro é a ideia de que não se pode deixar de votar no Lula no primeiro turno. Eu acho que essa visão de que isso ajuda o Bolsonaro é exatamente a visão que interessa ao Lula, para tirar esse eleitorado dele. Sem dúvida. É uma disputa política, estratégica. Né? Eu concordo. Mas não acho que deva... Aí você concorda, Natuza? Natuza aí faz o L com força. Mas, Maria... Aí concorda, né? É a estratégia do Lula, essa história aí, né, Natuza? Aí você concorda. Tá aí. Tá falando, é meio autoritário, né, essa história aí. Mas o PT é autoritário. O PT é autoritário, a esquerda é autoritária. Qual a novidade? Qual a novidade? Engraçado que esse vídeo, você viu, o Merval começa a ficar vermelho. Ele começa a dar uma gaguejada. Assim, só ouvindo o áudio consegue perceber. Mas você vai vendo o vídeo, vai ficando vermelho, começa a dar uma gaguejada. Que eu falei, tá, puxa, eu comecei a criticar o Lula e agora? Se eu parar, vai ficar feio. Se eu continuar, o Lula vai ficar triste comigo. Pra quem não lembra, o Merval foi o glorioso jornalista, o imortal, Academia Brasileira de Letras, que escreveu sobre as coxas do Lula. Esse é o Merval Pereira. E já tomou uma investida sensacional de Bolsonaro na campanha de 2018.